Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui diretamente da Unifage, estúdios aqui no Campus 2, novíssimos, belíssimo estúdio que hoje está estreando novamente o programa nesse novo espaço, Papo de Impacto, diretamente aqui então, dessa parceria fantástica com a TV Artes, TV Cultura, trazendo hoje aqui a belíssima, aquela que faz acontecer os processos, Andréia Rodrigues, aqui do meu lado. Andréia, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo Obrigado bem? por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço Nosso o aqui da convite. produção desse programa. Andréia, você é natural de uma cidade aqui da nossa região, correto? Na verdade, não. Já me considero natural daqui porque vim para cá com 8 anos de idade. Mas eu nasci em Santo André. Então, eu confundi o santo, porque tem Santo Antônio de Posse e tem Pode Santo ser. André. Essa foi a pegadinha. Andréia, eu sempre fico brincando com ela, gente. Aliás, recentemente eu estive com o nosso querido prefeito de Santo Antônio de Posse e a gente sempre se encontra e dá muita risada, porque ele é uma pessoa, assim, bem engraçada, fantástica. Sim. Então, um abração para você, meu querido amigo, que você esteja sempre aí iluminado e trazendo para dentro aqui da nossa instituição cada vez mais pessoas que buscam a realização de sonhos. Você, Andréia, eu sempre fico brincando de Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse. Como é que tá e tudo mais. Fala pra gente como é que foi essa sua vinda para Santo Antônio de Posse. Como é que você veio parar na Posse? Olha, na verdade, a minha história aqui no interior começa em Jaguariúna. Eu sou filha de um jardineiro, de uma cozinheira que meu pai trabalha até hoje para a mesma família há mais de 30 anos. E essa família se mudou para Jaguariúna. E aí meu pai recebeu esse convite de se mudar para cá e nós viemos, eu e mais 2 irmãs, viemos para Jaguariúna. Eu tinha, na época, 8 anos de idade. E aí passei toda a minha infância, minha adolescência lá. Então você tem 2 irmãs. Você é a irmã mais nova? Eu sou a mais nova, sou a caçula. Mais nova? É. E aí você tem mais 2 irmãs, então? Tenho 2 irmãs, a Andressa e a Daniele. Andressa, Daniele e Andréia. Olha aí. E aí vocês vieram de Santo André para cá. E é o Edgar, né? Edgar. Beijo, Edgar, no coração. Gente boníssima, amigão. E aí a Andréia falou que um dia ela estava lá e a gente foi lá jantar um dia com o Edgar, eu, o professor Thanos. E ela falou, professor, eu estava lá. E eu falei, mas como assim, André? Eu falei, era pequenininha, tinha acabado de chegar e tal. E aí, André, como é que foi essa sua vinda para Jaguariúna? Depois você foi para Posse. Sim. E agora está em Jaguariúna de novo. Essa história que o senhor comentou foi muito bacana, que foi quando começou a minha relação com a Unifage. E aí eu vou para Posse, na verdade, depois que eu conheci o meu noivo, o Cléo. Entendi. Então eu já tinha meus... o Cléo que é da Posse. O Cléo que é da Posse. O Cléo que me falou para Posse, gente. Cléo. O Cléo é responsável. Tá bom, já entendi agora. Essa história... Para falar dessa história, eu preciso falar de 2 pessoas que são muito importantes na minha vida, que é o seu Edgar e a dona Yara, que são essa família que são os patrões dos meus pais, e essa família que ele trabalha há mais de 30 anos. E eles foram muito importantes ali na minha formação como pessoa. E o seu Edgar, ele tem uma amizade muito próxima com o senhor, professor Thanos. Eu lembro do professor Fernando Marcondes. Sempre aconteciam esses almoços lá no sítio. E eu, pequena, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu vi esse pessoal chique chegando. Eu falei, nossa, quero participar dessas conversas, desse almoço. Quero conhecer esse pessoal. Curiosidade de criança. E aí, um dia, em um desses almoços, o senhor estava lá, eu lembro do senhor, professor Thanos. E eu lembro que nesse dia eu tinha participado de um concurso da cidade, eu ganhei um concurso de um poema e foi distribuído na cidade. Na época o prefeito era o Gustavo Reis ainda. Que legal. E a gente comentou isso no almoço, comentou isso com o senhor, com o professor Thanos. E aí o professor Thanos começou a me perguntar, o que você quer ser quando você crescer, né? De jeitão. Vai estudar na faixa. É isso. Vamos fazer matrícula agora. Foi nessa linha anos. mesmo. Eu tenho 11, não tem problema. Mas o que você quer fazer quando você crescer? E aí eu falei um pouco do que eu gostava. Eu gosto muito de participar da construção das coisas, eu gosto muito de escritório. Aí ele falou, então você gosta de administração.
quando você crescer e for cursar uma faculdade, vai lá na FAD que a gente vai conversar e a gente vê o que pode fazer para te ajudar. Era algo muito distante da minha realidade na época, né? E o professor Thanos foi extremamente relevante na minha história nesse sentido. E aí eu acho que ele achou que eu ia esquecer desse almoço. Dançou, meu amigo. E aí fiz o vestibular e vim aqui. Vim conhecer o campus, vim conhecer a Unifage através do seu Edgar, lembrei ele, eu falei, lembra que o professor Thanos comentou de eu procurá-lo, né, quando eu fosse cursar uma faculdade. E aí vim conversar com ele e ele falou, putz, não acredito que você lembrou. Lógico, essas coisas. Falou, preciso parar de almoçar e prometer essas coisas. E aí eu lembro que na época, não lembro exatamente, mas a gente tinha conversado algo sobre o financiamento da instituição. Só que, para chegar até a sala do professor Thanos, eu conheci o CSC. E antes eu trabalhava na Montreal Magazine, comércio da cidade. E eu olhei o CSC e aquilo me encantou. Sempre gostei de escritório. Aquele monte de gente ali e tal. Achei muito bacana. E aí eu fui embora com o financiamento na cabeça de que iria fazer daquela forma, que ia cursar com o financiamento da instituição. E no dia seguinte, o senhor Edgar me perguntou, e aí, tudo certo, tá animada? Eu falei assim, ainda não. Acho que tem uma outra possibilidade. Eu fui dormir pensando. Aí a gente voltou, conversou com o professor Thanos, e ele falou, mas já não tinha encaminhado, já não estava tudo certo? E aí eu fiz uma contraproposta. Eu falei, e se eu trabalhar aqui na instituição e em troca eu ganhar essa graduação? Aí ele falou, vamos entender melhor, vamos ver onde se encaixa isso. E aí começou a minha história com a instituição. Que legal. E aí ingressei lá no financeiro, na célula de inadimplência. Inadimplência, todo mundo ali, gente. E comecei a cursar junto. O André, e você começou então a fazer administração, aí você cursou administração, se formou em administração, e aí você estava já trabalhando nessa época com financeiro, ali dentro do CSC, que é o Centro Compartilhado de Serviços, né, onde fica ali parte de back-office nosso todo, e você já gostava de algo chamado processos, como se faz as coisas, como que a gente coloca isso no papel. Ô, Andréia, depois disso você teve uma história também com o EAD, não teve? Tive. Como é que foi essa sua ida para o EAD? Conta pra gente. O EAD começou aqui em Jaguariúna e acho que tem uma similaridade com o próprio escritório, né, de processos, que eu comecei no EAD no dia 1 do EAD também, e no escritório de processo foi uma história similar, né? Então começou aqui em Jaguariúna e aí eu recebi o convite, na época da minha gestora do financeiro, junto com o professor Thanos também, que estava cuidando desse novo negócio aqui na instituição, né? Para assumir o financeiro do EAD. Então comecei aqui em Jaguariúna e aí, se eu não me engano, depois de menos de um ano, o EAD aqui em Jaguariúna, a gente criou um espaço em São Paulo. São Paulo. E aí fomos transferidos para São Paulo, trabalhei lá durante 1 ano e meio, 2 anos praticamente, e voltamos para Jaguariúna na época da pandemia. E aí, André, essa experiência para você foi algo que te trouxe uma visão diferenciada de mundo? Como é que foi isso daí? Conta pra gente, porque a pandemia foi uma porrada em todo mundo, né? Foi um negócio bem impactante. Mas, principalmente para quem estava, às vezes, de fora, falar, mas o EAD não vai ser impactado. Pelo contrário, né? A gente vê a pessoa ficando sem trabalho, sem dinheiro, a primeira coisa que ela acaba cortando, infelizmente, são aqueles gastos que ela considera que não são essenciais. A gente foi, sim, impactado com isso. Algo que a gente sempre buscou trazer no EAD era esse contato próximo com os alunos. Não ser o que o EAD geralmente traz da questão de ser um contato mais frio. Então, a gente gostava de ter essa relação muito próxima dos alunos e a pandemia acabou impactando de certa forma nesse sentido. E também o escritório em São Paulo, ele ficava ali no centro de tudo, né? O último escritório que a gente trabalhou foi na Paulista, e aí foi onde começaram a surgir os primeiros casos, e a gente teve que pausar, assim, literalmente, do dia para a noite. Nossa, e eu lembro que foi um baque, assim, não só para o nosso trabalho em si, a gente teve que se readaptar em todos os sentidos, mas para a gente que estava vivendo aquela correria de São Paulo, trabalhando ali no centro, na Avenida Paulista,
No dia seguinte, eu me vejo dentro de um apartamento sozinha. Nessa época eu morava sozinha, não morava mais com os meus pais. E nas primeiras semanas você fala, legal, tô trabalhando em casa, home office. Mas vai passando semanas, você não tinha uma previsão de quando voltar. E aquilo vai te trazendo uma sensação terrível, que a gente não queria transmitir para os alunos. A gente começou a viver esse contato frio, né? Ô, Andréia, e aí depois que você fez a tua graduação, você resolveu fazer também especializações, né? Conta um pouquinho dessas especializações que você fez. Como eu ingressei a minha carreira no nicho mais financeiro, a minha primeira pós foi em gestão financeira. Eu tinha um sonho, eu convivi muito com o seu Edgar, Dona Yara, meus pais caseiros deles, e eu tive contato com muita coisa legal, muita coisa bacana, e que eu falava, poxa, eu quero um dia conseguir fazer isso, né? E aí, consegui aqui a minha graduação. A Unifage era uma instituição que a gente sempre passava na frente, olhava e falava, quero estudar aqui. E aí, consegui fazer a minha primeira pós, também numa instituição que eu almejava, que foi a GV, e fiz gestão financeira de início. E na sequência, como eu comecei a ter contato com processos, aí eu iniciei uma especialização agora, inclusive estou cursando em gestão de projetos. Bacana. E você está fazendo isso na Fundação Dom Cabral, né? Dom Cabral. A Dom Cabral, ela está vindo aqui trazendo uma mudança cultural que a gente fala, né? Dentro da empresa. A empresa fez agora 27 anos. Então, embora seja jovem, já tem um bom tempo de existência, tem bastante coisa que às vezes a gente precisa fazer as adequações, né, em termos de cultura mesmo. Sim. E eu acho importante puxar esse gancho com relação à questão dos processos, né? Que a gente fala da Andréia hoje, ela é a dona, é a xerife, é aquela que toma conta do escritório do processo. Fala um pouquinho para o pessoal sobre o EP. Eu já entrevistei ela aqui, ela trouxe essa proposta, né, da implementação de um escritório de processo. Isso veio através da Falcone. Sim. Depois a Falcone saiu depois de um ano, e o escritório de processo tinha que ter pessoas para permanecerem com essa filosofia, com essa cultura, e fazer a implementação constante desses modelos, né, que eles colocam, mas aí desenvolvendo internamente. Fala um pouquinho sobre isso, André, e como é que isso te impactou aqui positivamente na Unifage? Acho que são duas Andréias, uma antes do escritório e uma depois do escritório. Foi uma evolução tremenda, acho que não só para a instituição, mas para mim como pessoa, como profissional. Não tem como citar essa minha evolução também sem falar sobre a Lali, que foi extremamente importante nessa minha trajetória e me ajudou a me desenvolver muito. Então, acho que essa questão cultural que está vindo agora, com essas consultorias que a gente está trabalhando em conjunto com essa frente de processos, ela casa muito com essa iniciativa de padronização, de trabalhar por processos, até porque é uma mudança cultural, né? Processos são pessoas, não tem como a gente trabalhar de uma forma apartada. Então, vejo também a instituição, olhando, quando a gente iniciou com o escritório, hoje já fazem uns 5 anos, no início, a gente comparando com hoje, a gente teve uma baita de uma evolução, uma profissionalização muito grande. Então, sou muito grata, assim, da confiança do senhor, da Lali, enfim, de todos os diretores, de estar nessa posição hoje. Ô, Andréia, e conta pra gente aqui, ó. Falei que não ia fazer umas perguntas cabulosas. Chegou a hora. Mas fala pra gente aqui. Não vou falar qual que foi o melhor, o pior, mas qual que foi o processo que você desenvolveu, trabalhou, ajudou a implementar, mais impactante para você, dentro dessa tua trajetória de 5 anos para cá? Vou falar de um processo recente que foi, que trouxe uma certa complexidade. Ele acabou durando aí um pouco mais de 6 ou 8 meses, se eu não me engano, que foi o processo de estruturar e atender a auditoria externa. Então, a gente fez toda uma padronização dos processos que atendem as auditorias que auditam a instituição, né? Então, nós tivemos ganhos financeiros, ganhos de produtividade, e para ter esses ganhos, né, que o resultado final é a ponta do iceberg, mas tudo que foi feito
para a gente conseguir chegar nesse resultado. Gigante. Foi um processo extremamente complexo, envolveu várias áreas. Nós tivemos uma complexidade tudo, muito né? grande no sistema, sim. Então, foi muito bacana assim, para o desenvolvimento do escritório em si, trouxe muito mais bagagem para a gente. E processos financeiros são os que eu tenho mais afinidade, então me ajudou, de certa forma, a trabalhar esse processo. Muito bom. André, que logo vai estar dando aula aqui com a gente. Um grande beijo a todos vocês. Deia, obrigado pela Obrigada, presença. professor. Valeu.